Programa Valor Humano da Rede Assim está de volta com Regis Vieira, comentando sobre as tendências de treinamento e desenvolvimento e sobre a jornada dele nesse meio também, de desenvolver e de estar com as pessoas, né, no seu momento de transformação. Regis, quando a gente olha para o futuro, que tipos de trabalho tocam você fazer daqui em diante? Principalmente desenvolver os jovens. Eu acho que os adultos eles precisam de desenvolvimento, mas eu acho que o jovem ele está precisando mais. Eu acho que pessoas de 18, 19 anos que estão entrando no mercado de trabalho, elas entram muito mal preparadas comportamentalmente falando, porque as empresas elas já querem profissionais mais prontos, né? Mais maduros, mais centrados. E os jovens, eles ainda não são assim, principalmente essa nova geração. E o meu desejo para esse ano já, de cara, é conseguir trabalhar com esse público. Eu acho que eles precisam de orientação, com um embasamento, e não simplesmente falar, você precisa se comportar assim. É mostrar por que ele precisa se comportar daquela forma. Que diferenciais, como é que ele vai se desenvolver? Exatamente, o que ele precisa, o que o mercado exige, mas o que a essência dele pede, o que a essência dele pede para que ele seja. O jovem hoje, o nome da minha empresa é Moai Ikigai, Educação com Propósito, porque eu vejo que essa questão vem da própria formação escolar e familiar, né? Esse não amadurecimento, a falta de conexão com família, depois na própria escola, fortaleceu-se muito uma preocupação com o currículo, com o conteúdo e pouco com as relações humanas no final das contas, né? Sim, exatamente. Existem algumas escolas que já estão mudando isso. Já estão. Em São Paulo existe muito, o Augusto Cury, com quem eu fiz a minha formação, ele tem uma escola da inteligência onde ele trabalha isso, mas é um acesso muito restrito, né? A gente não consegue pegar o público que é o público maior, que são as pessoas que talvez não tenham condições de estudar numa escola particular onde vai ter isso. Então o meu desejo é trabalhar de forma voluntária, inclusive, para ajudar essas pessoas. Eu acho que quando a gente fala de propósito, eu tenho isso como propósito, porque foi uma coisa que eu não tive. E a nossa geração teve que aprender isso meio que na raça. Quanto que a gente apanha no meio desse A gente apanha muito. Quanto que a gente bate por causa disso. E também comete muitos erros, né? A gente erra muito quando a gente não tem orientação. Então, o meu propósito é diminuir a chance de erro, para que essas pessoas entrem no mercado de trabalho, entrem na multinacional preparadas, mas não preparadas com a questão da competência, porque isso já vem muito forte. Mas o lado humano, o lado de desenvolvimento dele saber se comportar e ele saber suportar a pressão que ele vai sentir, porque a pressão vai ter em qualquer empresa, da pequena até a muito grande. Então, ele precisa estar preparado para enfrentar tudo isso. E também tem o lado do desenvolvimento humano pessoal dele, não é só o empresa, né? Sim, isso acaba transbordando para as relações pessoais. Exatamente. Um outro pilar que a gente trabalha, né, do viver o seu propósito, que é o comece aos poucos, você acabou vivenciando na sua transição hoje de ter a sua empresa, né? Sim. Você foi lá, um amigo pediu uma ajuda e você já tem o seu trabalho, você atendeu, o amigo gostou, pediu para você fazer mais e hoje você está migrando para ter o seu próprio negócio também. Sim. Nesse sentido. Como é que é conciliar, como é que é conciliar essas duas jornadas hoje, né? Quando a gente começou aos poucos e o pouco começou a ficar grande. Eu acho que o maior desafio é você ser eficiente nas duas frentes. Quando você assume um compromisso de trabalhar numa empresa privada, você tem que cumprir seus horários, mas isso também vale para a sua empresa. Você precisa ter a sua disciplina, os seus horários. E eu acho que o maior desafio de conciliar, na verdade não é nem desafio, talvez seja um medo até, não sei se eu poderia chamar de medo, mas eu sou muito exigente comigo mesmo. Então, meu maior desafio é que eu olhe para os trabalhos que eu estou fazendo e que eles estejam muito bem feitos. Isso eu me cobro muito. E o desafio é esse, o conciliar tempo. Você consegue conciliar, mas é conciliar a eficiência, fazer os dois trabalhos de forma muito boa, onde você consiga atingir seus objetivos tanto em um quanto em outro. E hoje isso é bastante comum, né? A gente acabar tendo múltiplas carreiras. Antes era comum ter múltiplos empregos. Você trabalha, né, mais ou menos na mesma área, vai trocando. Essa questão das carreiras, né? Como é que você vê hoje em dia isso, para as pessoas se prepararem para tantas mudanças de profissão praticamente, né? De uma para outra? Eu acho que o profissional ele tem que estar disposto a mudar, inclusive. Eu acho que você não pode tomar uma decisão na sua vida que ela seja única. Eu mesmo vim de uma família onde a maioria dos meus tios e meu pai, inclusive, foram metalúrgicos. Trabalhou na mesma empresa do começo ao fim. Do começo ao fim.
E para mim isso por muito tempo fez muito sentido. E aí eu fui fazer uma faculdade de web design que na época era moda, site, aquela questão surgindo, eu falei, vou fazer. Mas eu vi que não era aquilo. E aí eu saí e fui fazer administração de empresas. Queria trabalhar com logística, mas eu vi que o mercado de logística estava ficando um pouco mais devagar, voltei para minha área de essência, que eu acho que eu sempre tive essa, que era a área de gestão de pessoas. E fui caminhando. Então, eu acho que o maior desafio é a pessoa entender que o mercado exige que ela mude. O mercado está em constante mudança, as empresas não fazem somente uma coisa, elas não vendem somente produto, ela vende serviço, daqui a pouco ela agrega um outro produto, e esse produto vende um outro serviço e ela vai escalonando. Então acho que o profissional hoje ele tem que estar disposto a se adaptar, a ser um camaleão, vamos dizer assim, a se adaptar àquilo que o mercado está precisando e aquilo que faz sentido para ele. Não adianta eu chegar e não, vou fazer medicina, isso para mim não faz sentido. Então tem que fazer sentido para a pessoa, para que ela tenha essa força para mudar e para buscar outras oportunidades. Realmente, às vezes você não vai ter a chance de escolher, né, a mudança chegando. Você tem a chance de se preparar e buscar o melhor caminho dentro dessa mudança, né? Já foi esse tempo de estabilidade. Existem alguns profissionais que a profissão escolhe ele, né? Ele tá dentro da empresa, você quer participar desse projeto, ele vai se dando tão bem dentro daquilo, que aquilo lá passa a ser verdade para ele, ele, sem perceber, ele mudou. Ele mudou de profissão, ele era um publicitário que hoje faz gestão de pessoas. Excelente. Tem relação? Tem, mas se você for ver, se for procurar, eu quero estudar gestão de pessoas. Você não vai fazer uma publicidade e propaganda ou jornalismo. Não começaria por aí. Você tomaria outro caminho. Amar o que faz ou fazer o que ama. Esse é o grande caminho da libertação. É você entender que não importa de onde começou, mas que você vai fazer escolhas poderosas. Cada escolha é uma renúncia a algo do que você vai precisar se libertar. Regis, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Sucesso nesse empreitada de treinar e desenvolver pessoas para viverem o seu propósito, para serem mais felizes. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Continue acompanhando a gente no programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.